Unifesp. Fez um estágio de pesquisa só lá em Lausanne e depois ela fez pós-doutorado e fellow no Massachusetts General Hospital. Ela é muito chique, gente. E aí, depois, além da ela ficou em Harvard. À noite vai ter mais parque, mais bagunça, né? E aí, a Mariana ela foi capturada lá em Harvard para ir lá para o Instituto do Sono, onde ela está fazendo com a Associação de Fundo de Incentivo à Pesquisa. Ela é coordenadora de uma série de pesquisas e ela ela é responsável por uma linha de pesquisa baseada em... Eu estou sem meu óculos porque é difícil. Em larga escala de células-tronco, humanas e modelos funcionais neuronais. E a Mariana, além de conquistar meu coração por ser uma pessoa incrível, ela realmente abraçou a causa do querido chá. Então, além dela pesquisar sobre TEA, sobre autismo, lá em Harvard, quando ela veio para cá, que ela me conheceu, ela começou a pesquisar sobre síndromes raras e eu tenho certeza que tem a ver com de ter conhecido, de ter se envolvido com esse desenvolvimento do chá. Eu vou deixar a palavra para ela. Eu gosto do Mariana. Eu gosto da Mariana, é o Mickey. Sim, eu sei que você gosta do Mickey, então eu vou deixar a palavra para a Mariana, para ela dizer o que ela está aprontando lá na Escola Paulista. Muito lindamente, e me orgulho todo dia. Bom, gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e conhecer todos vocês. Fiquei muito feliz que a palestra anterior foi em outra Mari, foi de Mari para Mari, tá tudo certo. Eu sei que eu tenho essa cara de criança, meu Deus do céu, mas essa menina já fez o quê? Tudo isso. É possível. Mas acontece que, eu pareço um pouquinho mais do que eu de fato sou. E dois, que eu investi a minha vida profissional para pesquisa científica. Isso estava muito claro para mim desde muito nova, assim. Então eu já fui direcionando a minha formação profissional para isso, para fazer faculdade, mestrado, doutorado, assim, emendando uma coisa na outra, e tive a oportunidade de ir para vários países diferentes e com vários modelos de pesquisa científica diferente. E eu voltei para cá, pro Brasil há 1 ano e 1 mês, mais ou menos, então ainda estou em processo de readaptação às vezes. Se eu tentar falar algo aqui e a palavra não vir, é porque eu geralmente falo disso mais em inglês do que em português, mas fiquem tranquilos que uma hora tem. E como a Sandra disse, obrigada, Thiago, eu sou geneticista, o meu foco é genética humana, desde o meu mestrado, também no meu doutorado, também no meu doutorado. Eu me debrucei e tenho me debruçado em síndromes genéticas raras, de forma geral. No meu mestrado e no meu doutorado, eu estudei principalmente síndromes estruturais, que são quando tem alterações na estrutura dos cromossomos, como por exemplo na síndrome de Gaucher, que tem uma alteração de um pedaço grande de um cromossomo. E depois, mais pra frente, eu fui passando para outros tipos de síndrome monogênicas, que envolvem apenas um gene. Então, esses meus últimos trabalhos mais recentes, eles são principalmente de síndromes que só envolvem um gene, tá? E foi a Sandra que me resgatou para as alterações estruturais que antes eram o foco, há uns 10 anos atrás,
da minha pesquisa, mas hoje com vocês, volta a ser mais uma vez, e estou muito feliz por isso. A principal linha de pesquisa que eu tenho ainda é com essas doenças monogênicas, né? E o que a gente faz lá na Escola Paulista de Medicina, no Instituto do Sono e na AFI? A gente faz uma modelagem in vitro de síndromes raras. O que eu quero dizer com modelagem in vitro? Eu pego células-tronco de um doador desconhecido. E essa pessoa não tem nenhuma síndrome rara. Tá? As células-tronco, vocês já devem ter ouvido falar, né? Elas têm a capacidade de gerar outros tipos de células, né? Então, de células diferentes. Por exemplo, a célula-tronco, ela ainda não determinou qual tipo de célula ela vai ser. Ela tem a capacidade de gerar todos esses tipos diferentes de célula, do fígado, da pele, do cérebro e etc. Então, por uma técnica de engenharia genética que chama CRISPR, eu faço com que essas células-tronco tenham a mesma variante genética de pacientes com síndromes raras. Mas nessas síndromes que só afetam um gene, tá? E depois que eu fiz isso, eu faço com que essas células-tronco que têm essa mutação que eu coloquei dentro delas se diferenciem em neurônio. Então eu faço neurônios que carregam essa mutação específica que é observada em pessoas com essas síndromes. E aí nesses neurônios eu vou olhar para eles, com esse olhar com várias metodologias diferentes, mas a mensagem é que eu vou detectar qual é o impacto dessas alterações nos neurônios, tá? São neurônios humanos, feitos in vitro, em um plástico ali, tá? E o objetivo principal desse tipo de pesquisa é a gente identificar quais são as vias moleculares. Então, dentro da célula, dentro dos neurônios em si, quais são os processos que foram modificados em consequência dessas mutações? E, a partir disso, pensar em fármacos, em abordagens terapêuticas. E aí vai depender muito do tipo de neurônio e do tipo de síndrome que a gente está estudando. Hoje em dia, boa parte dessas síndromes que eu estudo são síndromes que estão associadas a epilepsia, autismo e alterações de sono. E nessa parte de epilepsia, dá pra gente pensar em muitos fármacos, né? Quando a gente pensa nesses neurônios. Então isso foi só para explicar para vocês o que eu vim fazer de volta no Brasil e em que estágio que eu estou mais ou menos do meu curso profissional, tá? Muito bem. Então, a partir disso, qual é o nosso projeto específico sobre a síndrome de Pinochet? Esse projeto, eu fiz aqui alguns slides, mas não se preocupem com eles, tá? É mais para me guiar do que para vocês. Não tem nada aqui que tem que ser lido, nem nada. Então, assim, interrompam, façam qualquer tipo de pergunta, de dúvida. Estamos aqui para bater um papo, tá? Então, esse projeto específico da síndrome de Pinochet, ele é feito em muitas mãos, ele não é feito por mim, não é o projeto da Mariana, de nenhuma forma. Tem uma aluna específica de mestrado, ela está vindo para cá e ela pega um ônibus de Barueri, ela está um pouco atrasada, mas ela vai chegar em algum momento. Que é a Ana. A Ana, ela vai iniciar o mestrado dela agora, então vai ser mais o projeto da Ana que o meu projeto, tá? Ela é formada em biomedicina também, ela vai começar o projeto de mestrado dela que vai ser sobre a síndrome de
vai ser feito no Departamento de Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, orientado pelo professor Sérgio Rubic, orientado por mim. Bom, como eu disse, é um projeto de muitas mãos, porque eu tenho mais a responsabilidade de colocar as pessoas em contato, e como eu já estudei há um tempo atrás algumas outras ciências parecidas, eu consigo direcionar melhor as perguntas e a abordagem do estudo, mas a executora principal é a Ana, não sou eu, e é um projeto que propõe fazer a ponte entre o tamanho e o conteúdo das deleções que causam a síndrome de Fibro-Chá e distúrbios de sono. Acontece que eu sou novata em sono. Como eu falei para vocês, eu sou geneticista. A especialista em sono desse projeto é a professora doutora Sandra Dória Xavier, que vocês conhecem muito bem. E, além disso, temos outros geneticistas do Instituto da Criança da USP que trabalham com essa síndrome há décadas, que tem um grupo de pacientes com Fibro-Chá atendido lá. Temos neuropsicólogos que vão fazer um outro tipo de avaliação aprofundada emocional e socioafetiva e como isso relaciona com o sono. Toda essa área não é da minha alçada, eu sou geneticista. O papel aqui que eu tenho é mais de gerenciamento e colocar todas essas partes em contato, tá? Mas vamos lá. Esse projeto, eu vou falar aqui o porquê que a gente pensou em ter essa pergunta biológica, de onde que ela surge, em que pé estamos no conhecimento que nós como humanidade temos sobre a síndrome, sobre sono, sobre autismo e sono. E depois disso eu vou apresentar para vocês qual é a pergunta que nós temos e como que a gente vai tentar responder essa pergunta nesse projeto de pesquisa. Tá bom? Então, como eu falei, não se preocupe em ler, tá? É mais para me guiar do que para guiar vocês. Quando a gente pensa em sono e alterações do neurodesenvolvimento, a gente vê que esses dois traços, esses dois fenótipos, essas duas características humanas, elas estão muito associadas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho uma alteração do neurodesenvolvimento, frequentemente eu também tenho alterações de sono. Não vai ser sempre, né? A ciência, como eu falei hoje para a Gabriela, eu acho, ela se baseia em estatística. Então, frequentemente, geralmente se tem. Mas é claro que não vai ser sempre. Vão ter exceções à regra, vão ter diversas alterações de sono, vão ter diversos tipos de alterações do neurodesenvolvimento. O que eu quero dizer com alterações do neurodesenvolvimento? O que é isso? São alterações que podem afetar a comunicação, o comportamento, a cognição, o controle de emoções e é manifestado na infância. E muitas síndromes raras, né? Como por exemplo, quando a gente olha para os neurodivergentes que têm alterações no neurodesenvolvimento, nós vemos mais alterações de sono do que em neurotípicos. Além disso, essas alterações de sono tendem a piorar com a idade dessas pessoas, enquanto que os neurotípicos que têm alterações de sono tendem a melhorar com a idade frente a essas alterações de sono. Quando eu penso em deficiência intelectual, isso também, essa relação também existe.
e principalmente quando é uma deficiência intelectual associada a uma síndrome rara. Eu também vejo alterações de sono com uma maior frequência. E aí, existem várias hipóteses para a gente explicar essa relação, certo? Comportamental. Por exemplo, se essas pessoas têm uma alteração de comportamento, se elas têm uma hipersensibilidade sensorial, por exemplo, é lógico que o sono delas vai ser afetado. Isso não tem nada a ver com coisas muito complexas que eu faço de células, de gene, não. É algo comportamental, é algo simples, né? E uma coisa causa a outra, o sono, a privação de sono, a falta de sono, o fato dessa pessoa dormir mal, faz uma desestabilização de aprendizado, de emoções, faz com que as alterações do comportamento também piorem e aí fica em um ciclo autorreforçador, né? Vocês sabem disso muito mais do que eu não sou mãe, então eu nunca lidei com uma criança privada de sono, vocês acham que Pois é, é por isso que eu falo que esse projeto é feito com muitas mãos, incluindo as mãos de vocês, porque essa parte de cuidadora eu só sei em teoria. Isso tem diário, vamos dizer assim, porque o que eu percebo, quando o Thiago dorme melhor, eu percebo durante o dia dele. Será que ele dormiu bem? Quando ele acorda, eu não sei, porque eu não durmo no quarto dele. Aí, durante o dia, o desenvolvimento dele, eu falei, ele dormiu bem essa noite. Dependendo das atitudes dele durante o dia, eu percebo que ele não dormiu bem. Isso é uma coisa ela é cientificamente comprovada. Que o nosso sono... Que eu fico pensando, será que eu estou imaginando? Não, tá certinho. Acho até que a Sandra pode falar mais disso que eu. O nosso sono, ele tem um impacto muito forte no nosso comportamento na vigília. Opa, não é? Na verdade, o sono é uma parte, é um terço da nossa vida, né? Um terço a gente passa dormindo. E pra gente ser produtivo de dia, a gente precisa ter dormido bem. Se a gente não consegue dormir bem, ou porque não aprofundou quanto deveria, ou porque dormiu em quantidade menor, ou porque não tem ritmo, isso vai afetar o aprendizado, a atenção, o foco. Então imagina, a gente faz um monte de terapias de dia, mas se não tiver dormido bem, não consegue dar o seu melhor, entendeu? A gente sempre vai fazer um menos. Então, se a gente não priorizar o sono deles e deixar isso como em termos de prioridade acima de fazer outras terapias, a gente nunca vai conseguir que aquelas terapias que é possível ser feitas tenham efeito. Entende? O que ela disse é que ela percebe quando o Thiago, se ele teve uma boa noite de sono ou não, pelo desempenho dele, o comportamento dele ao longo do dia. Eu falei, tem tudo a ver. Né? Sim. Então, essa é a nossa primeira explicação para associar uma maior frequência de alterações de sono em pessoas que têm alterações do neurodesenvolvimento. Ela é muito óbvia e ela de fato existe. Uma outra possível explicação é que quando a gente pensa no funcionamento das células dentro do cérebro, as alterações dessas pessoas que têm alterações no neurodesenvolvimento são as mesmas que controlam o sono, tá? Então, pensa assim, uma pessoa tem insônia, um neurotípico, por exemplo, ele tem insônia. Para essa pessoa ter insônia, alguns processos dentro do cérebro dela estão alterados. Podem ir mais para um lado, mais para o outro, mais ativos, menos ativos. No genetiquez e biologiquez,
A gente chama isso de circuitos neuronais. São redes de neurônios específicos, né? A Mari sabe disso, eu acho que tanto quanto eu, né? Com a informação dela. Pode ser que essas redes de comunicações entre as células do cérebro sejam mais ou menos as mesmas quando uma pessoa neurotípica tem alterações do sono e também de alterações do comportamento. Então, se uma pessoa que tem uma síndrome rara tem essas alterações do comportamento, já tem essas funções celulares dentro do cérebro alteradas, o sono, consequentemente, também vai estar alterado. Então, essa é uma outra explicação, uma outra possível explicação para essa mesma associação entre alterações de sono e alterações do neurodesenvolvimento. A terceira explicação é que pode ter a mesma base genética, que é a explicação que é o foco da minha pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos hoje que o nosso neurodesenvolvimento, tanto em pessoas neurotípicas e neurodivergentes, ele tem um fator genético muito importante, tá? Então, a composição do nosso genoma, do nosso DNA, na sua totalidade, influencia isso. Algumas vezes tem uma influência muito forte, como é, por exemplo, a deleção no braço curto do cromossomo 5, que causa uma síndrome genética. É um exemplo de uma alteração do genoma que tem uma forte influência sobre o neurodesenvolvimento, né? Mas mesmo em outras alterações do neurodesenvolvimento que não são causadas por uma variante, uma mutação, entre aspas, genética única, como por exemplo TEA idiopático, que já reviraram o genoma daquela pessoa do avesso e não acharam nada, mas ele tem TEA, ou ela tem TEA. Mesmo assim, o genoma daquela pessoa influencia no neurodesenvolvimento dela, por meio de outras alterações de menor efeito, que causam individualmente um menor efeito, mas atuam de forma aditiva e em conjunto. Então, são várias alterações pequenas, várias variantes ou mutações genômicas no DNA que têm um baixo efeito individualmente, só que juntas elas influenciam na característica final, que é o neurodesenvolvimento, tá? Eu queria só fazer um adendo, que a Mariana outro dia deu uma aula lá na Unifesp que me chamou muita atenção. Por exemplo, quando a gente fala às vezes de uma determinada mutação, de uma doença que tem uma única mutação, uma troca de um pedacinho minúsculo ali do DNA, já caracteriza determinada consequência para o indivíduo. A síndrome de Cri-du-Chat é milhões de mudanças. Então, assim... você vai? Porque isso me chocou quando ela falou. Eu falei, meu... Tá explicado. Agora justifica o meu filho, entendeu? Porque é algo assim que não é uma coisinha que mudou. É um monte de coisa que mudou e cada pedacinho daquilo que mudou vai gerar um monte de consequências. Acho que isso vai ficar mais claro nos próximos slides aqui. Vai ter explicações mais concretas, mas... É isso aí. Então, o nosso genoma, ele é algo que a gente ainda não entende direito, né? Nós humanos temos um pouco mais de 20 mil genes. Tá? Esses pouco mais de 20 mil genes estão espalhados em vários cromossomos diferentes. O cavalo, eu não sei quantos genes tem. Vou precisar pesquisar. Ainda não fiz veterinário, só fiz. Ainda. E esses mais de 20 mil genes nos humanos
eles podem ser afetados por alterações que causam um grande efeito na composição do organismo dessa pessoa, ou várias variantes, várias mutações que em conjunto causam esse mesmo efeito, tá? É isso Mariana, que a Sandra tá falando. Diga. posso aproveitar e Claro. tirar uma dúvida? Quando a gente lê, né, nos nossos cariótipos, você teve uma perda de 35 megas, 15 megas, o que isso significa? Porque mega para mim é megabyte, eu sou da área de tecnologia, E você mas isso foi pelo caminho certo, é uma escala. Eu vou chegar lá. Ah, legal. Um instantinho que eu chego Tá bom. lá. Eu vou Obrigada. começar. Existe quebra mais ou menos quebra. Existe isso então. Existe. Nascida Evereiros. Existe. E o tamanho da perda influencia? É isso que a gente vai pesquisar. Essa é a pergunta da nossa pesquisa. Ah. Alguns casos, não é nem que o tamanho, é o conteúdo Que foi perdido. da deleção. Agora falando sobre isso, eu recebi o diagnóstico do meu filho vai fazer 1 ano agora, né? Recente, ele tem 6 anos. E no dia que eu recebi o diagnóstico, a geneticista foi uma das coisas que ela me falou. Ela falou assim, a perda do Pedro, ela falou, deve ter sido muito pequena. Ela falou, porque a parte cognitiva dele é intacta. Tanto que ele está sendo alfabetizado. Faz conta, Ele sabe contar, só não ele ainda não verbal. Mas assim, ele escreve o nome dele, ele desenha. Sim, só que tem a questão motora, né? Tem a questão motora. Então agora você falando, eu acho que Tem alguns fatores que podem determinar isso. Pode ser a interação dessa deleção com o resto do genoma, isso é um ponto. A gente chama isso no genetiquês de modificadores genômicos, que são essas outras variantes no genoma dessa pessoa como um todo, interagindo com essa variante de grande efeito, que nesse caso do Pedro é a deleção do braço do 5, certo? Além disso, pode ser o tamanho, pode ser a parte do braço curto do 5 delecionado e pode ser um mosaicismo. Pode ser a composição, mosaicismo. Mosaico é quando nós temos... Apareceria no array, porque não apareceu. Veria no array, sim e não. É que eu não quero confundir vocês com coisas muito aprofundadas em genética. Eu vou falar sobre... O cariótipo e o array, eles são feitos de sangue periférico, certo? Sim. Então é uma função venosa. Faz a coleta. O primeiro cariótipo dele deu negativo. Aí só agora, o mais recente que ele fez foi o ano passado, ele tinha 5, acho que ele foi com 4 anos mais ou menos. Aí ele tinha comido acho que 3. Aí deu negativo, aí eles precisaram investigar o cromossomo X frágil, aí deu negativo, aí fez uma outra também deu negativo, e por fim, aí repetiram porque ela falou assim, as características dele começou a ficar muito mais, assim, começaram a ficar mais evidentes, mais parecidas com a do chá. Aí ela fez a fez. técnica de array ou a técnica de cariótipo? Qual foi o tipo de No exame? coisa lá no exame dele tá o cariótipo, porque assim, agora eu não lembro, ela me entregou, tá lá assim, cariótipo positivo, aí acho que foi pelo cariótipo, então, aquela que é o sonoro também, eu não entendo. Mas eu acho que foi pelo cariótipo, porque eu lembro que quando eu cheguei lá, ela até falou pra mim, ela falou, mãe, agora o cariótipo é positivo e tal. Então, tanto só eu responder essa pergunta. Tanto o exame do array quanto o exame de cariótipo, eles geralmente são feitos de células do sangue. Então, o mosaicismo é quando tem duas populações de células diferentes dentro daquela mesma pessoa. Pode ser que tenha uma população de células sem essa deleção e outras com. E isso tem um impacto direto na gravidade das manifestações na clínica dessa pessoa. Então, isso daria para ver a partir desses exames, principalmente o array, menos o cariótipo, tá? Menos precisão, pelo menos
menos resolução. Mas nós temos certeza do sangue. E essa porcentagem de populações de células com uma composição genômica diferente pode mudar de acordo com as partes do corpo, tá? Pode ser que no cérebro do Pedro tenha muito mais dentro do genoma células com um cariótipo mais normal do que alterado. E no fígado e nos músculos, por exemplo, porque ele está mais comprometido da parte motora, tenha mais. Mas deixa eu esclarecer uma coisa. Isso caso o Pedro tenha um mosaicismo. Sim. Não são todos os pacientes. Aí pode fazer, aí no caso faz esse exame. O array ele vai ter uma maior resolução de determinar mosaicismo. Sim, maior do que o cariótipo. Maior de pontos de quebra, porque é uma técnica molecular que vê o DNA como um todo, vários pedacinhos muito menores do DNA, e não a morfologia dos cromossomos. Ô Mari, a técnica de cariótipo. eu não sei se eu vou tentar dar uma explicação popular aqui que minha cabeça entende. É como se a gente estivesse olhando o Google Maps e a gente olhasse os endereços das casas com cariótipo. Você sabe que aquele terreno está ocupado, da casa do lado é um sobrado, outro é uma casa térrea. Quando a gente vai para um array, a gente entra dentro da casa. Visita, né? A gente dá um zoom. Perfeito. Sim, entendi. Não, eu imagino, aquelas eu estou imaginando. Deve ser uma fortuna. Ele faz acompanhamento, tanto que a gente foi tudo pelo SUS, né? Ele faz pelo Hospital Escola de Catanduva, pelo Emílio Carlos. Mas o SUS conseguiu o array muito, né? Mas a gente consegue. O SUS teoricamente oferece o exame de array, mas o tempo de espera é muito grande porque tem poucos centros que fazem. Em protocolos de pesquisa, isso seria uma oportunidade de ter esse exame de forma mais rápida. Sim, e como que a gente poderia... Depois a gente já conversa, Você passou o telefone para A ideia, quem sabe, a gente vai esperar pra ser pesquisada. nessa pesquisa que a Maia está coordenando, a ideia, se tudo der certo, da gente no futuro conseguir fazer que não... Ela vai falar, né? Mas a gente vai usar pessoas que têm o array. Então, quem não tem, a gente não vai conseguir usar. Mas quem sabe no futuro a gente consegue, com um fomento científico ali, para pegar os que não têm array, fazer o array e dar o array. A minha ideia é oferecer isso, tá? Mas eu preciso de um financiamento à pesquisa que eu ainda não tenho. Sim. Tá? Mas Por isso assim que a eu gente tem que tiver visibilizar o síndrome, né? Então é Pra possível, conseguir. por um estudo, descobrir qual parte foi mais afetada no Davi? Sim. O do chat tem como? Tem, pela técnica de array. Então, o que foi mais afetado? Porque meu filho, eu posso ver que foi a se parte unir de pra andar conseguir e a parte neurológica. Porque aqui a gente viu vários vídeos chats, mas todos um diferente do outro. A gente não conseguiu ver quase nada igual a seu chorinho deles. É o que eu pude entender. O array, 7.000. eu vou mostrar o array vai dar com uma grande resolução qual é o pedaço do braço curto Faz uma ação. que está local. Então, o tamanho dessa versão com uma grande resolução e onde ela está. Mas acho que tá mais barato E já. alguns estudos recentes que ainda não são usados na clínica de forma muito disseminada, porque eles são muito recentes. Mas alguns estudos tentam associar esse conteúdo da deleção com as características dessa pessoa. Foi mais afetado. Então, a partir desse pedaço, de qual pedaço do braço curto do 5 do Davi está a menos, tá? Isso quer dizer que ele tem maior probabilidade de ter quais características?
SS. Que junta as dificuldades E que de repente mesmo eu entendo essa deleção X, dependendo do ambiente, da estimulação, do quanto que Vai também mais É porque mudar. todos os médicos que a gente leva, tudo é muito básico. Ele só falou assim, tá faltando estimulação. Mas aí é fácil jogar a culpa pra você. Isso é o básico. É que não tem estímulo, né? É fácil de falar isso aí. Que às vezes não tem, os próprios bebês não suportam, porque é tanta coisa que eles acabam adoecendo, ficando com a imunidade baixa. E faltando tudo, porque pega gripe, pega coisa. Exatamente. Eu não sou médica, tá? Eu sou biomédica e eu não lido com pacientes, mas assim, esse estímulo, falta estimular. Todas as crianças precisam ser estimuladas, neurotípicas, neurodivergentes, com síndromes, sem síndromes. Então isso não é algo, não é um conselho pro Davi, olha, o Davi precisa ser estimulado. As crianças precisam, não é? Em geral. Você tinha uma pergunta? Parece que Ótimo. eu precisava perguntar, mas depois a gente ia perder essa pergunta e depois eu vou voltar lá no começo. Então vamos lá, gente. Aqui eu vou começar a mostrar para vocês o porquê que esse exame de array tem uma maior resolução, tá? Então temos aqui um cromossomo. Temos aqui um cromossomo, temos aqui um outro cromossomo. Vamos pensar que esse aqui é o cromossomo 5, aqui é o braço curto do 5, certo? Vamos pensar que essa é a pontinha do braço curto do 5. Vocês veem aqui a tela? É a pontinha. Agora não mais. Voltar. Desligou. Sem pode. Aí, A pontinha do braço curto do 5, tá? Eu dei um zoom aqui, só nessa pontinhazinha. Um zoom, tá? Eu fiz um aumento bem grande só nesse pedacinho aqui. Esses tracinhos aqui são a representação de genes. Então, só nessa pontinha aqui tem vários genes, dezenas de genes, tá? Algumas síndromes raras, elas são causadas por uma troca em uma base do DNA. O que é uma base? O DNA, ele tem nucleotídeos, que é o tal do ATCG. Então, ele, acho que isso está na próxima slide. Ele é uma dupla fita, tem os nucleotídeos, eles se pareiam, um A se pareia com um T. Não se preocupem com isso, tá? Mas é uma dessas bases, é um pedacinho muito pequeno dentro da molécula do DNA que está trocado. E isso está dentro de uma das partes de um gene, tá? E isso causa síndromes extremamente graves, tá? Que estão associadas com epilepsia, TEA, distúrbios do sono, alterações de pele. E qual é a clínica dessa pessoa é determinado por que gene é esse que foi afetado. Pode ser um gene que é muito importante para o neurodesenvolvimento. Pode ser um gene que é muito importante para o pulmão, como por exemplo a fibrose cística, que é super grave também. É uma basezinha em uma partezinha de um gene, tá? Pode ser um gene que é muito importante para as hemácias do sangue, como a anemia falciforme. Então vai ser super grave. Então não precisa englobar vários genes para ser grave. Às vezes é só uma basezinha de uma parte específica de um gene específico, isso causa uma síndrome grave, tá? Isso é um tipo de síndrome genética, é um mecanismo mutacional. Falando esquisito. Existem outras síndromes genéticas que são estruturais, porque elas mexem com a estrutura dos cromossomos. Podem ser principalmente deleções, duplicações, translocações, inversões. No caso da síndrome de Duchenne, é uma deleção. Então, tem uma parte desse cromossomo aqui que foi deletado, né? Algumas outras síndromes são duplicações. Então, tem um pedaço a mais. Todas essas alterações, elas são estruturais.
E vocês podem imaginar que quando se perde um pedaço de cromossomo, não é um gene afetado. São vários que estavam dentro daquela região, né? Tudo bem. Aqui tem o mega, que a Lilian. Isso. A Lilian falou, em mega, eu penso em megabyte. É exatamente o mesmo raciocínio, mas é mega base, não megabyte. Tá. Mas o mega é uma escala que quer dizer 1 milhão. 1 mega é 1 milhão de bases. 1 mega é 1 megabyte, não é 1 milhão de bytes? 1 mega base é 1 milhão de bases. Então aqui eu não fiz a comparação. Só piora, hein? Eu não fiz a comparação com bytes, mas foi com massa, né? A Sam que me deu a sugestão. Então, para peso das coisas, eu tenho grama, eu tenho quilo, eu tenho tonelada, não tem? Muito bem. A base é o que mede a quantidade de material genético. Então, 1 grama, vamos pensar que é uma base. O que é uma base? É uma daquelas letrinhas. Isso é uma base. Aqui são 2 bases, 3 bases. Eu posso ter milhões de bases, tá? Não necessariamente, então, uma base é um gene. Não, um gene vai ter Porque eu olhei e milhares. falei assim, gente, que vai ser do Heitor, né? 15 milhões de genes foram embora, eu tô lascada aqui. Aí você me falou que são 20 mil genes que a gente tem, eu falei, o que sobrou? Não sobrou nada, né? Não sobrou nada. O que sobrou? Nós, humanos, temos mais de 20 mil genes. 21 mil, 22 mil, depende do que você considera como o conceito de gene, mas é 20 e poucos mil genes, tá? Cada gene tem tamanhos muito variáveis, mas um tamanho médio de um gene é 100 kilobases, 100 mil bases. Nossa! Tá bom? É matemática. Dentro de um gene tem mais um monte de partes. Dentro de um gene tem centenas de milhares de bases. Entendi. Algumas síndromes é a troca de uma base. Dentro dessas centenas de milhares de bases que vão afetar uma região específica de um gene específico. Isso, exatamente. Aí tem outras técnicas, que já é o exoma, que são específicos para esse tipo de diagnóstico de síndrome, tá? Mas o fato de ser uma base dentro das centenas de milhares de bases dentro de um gene não quer dizer que essa síndrome vai ter um fenótipo menos grave, porque isso vai depender muito de qual gene é. E da interação com o resto do... Sim, né? Então, muito bem. Então, vamos pensar que 1 grama é uma base. Quanto é 1000 gramas? É 1 quilo, não é? Quanto que é 1000 bases? É 1 quilo base, 1 kb. Tá bom? Quanto que é 1 milhão de gramas? Não é uma tonelada? Quanto que é 1 milhão de bases? É 1 megabase. Então, quando aparece ali no exame, a deleção foi de cerca de 35 milhões de bases, de 15 milhões de bases, de 5 milhões de bases. É o megabase que eles falam. Entendi. São quantas bases? Perfeito. Isso não quer dizer nada, porque vai depender muito de qual região do cromossomo 5 que foi deletado. Quais genes que estavam dentro desse segmento que foi deletado. E tem a descrição de qual gene é correspondente a qual parte existe isso. Vai chegar lá. Temos esse mapeamento. Eu posso até mostrar para vocês depois. Acho que vocês vão... Tem um site que é de graça, chama UCSC Genome Browser. É um Google Maps do genoma. Você entra lá e vê todos os cromossomos, todos os genes. Você pode olhar da sua casa, do seu sofá, todos os genes que tem do cromossomo 5, o nome deles, o tamanho deles. E daí Isso é depois da muito. região que vai dizer qual perdeu. Exatamente. Isso aí.
E aí, sabendo qual porção do braço curto do cíngulo foi perdida, não só o tamanho, mas onde dentro. Porque Qual quarteirão, né? Isso. O braço curto do cíngulo, Quarteirão. ele é bem grande. Eu não sei quantos megabases tem de cabeça, mas eu acho que deve ter uns 50 megabases para mais. Estou chutando aqui o número, tá, gente? Mas acho que é por aí. Então, não é só o tamanho, mas qual parte, né? Acho que isso vai ficar mais claro aqui, né? Então, vamos começar a falar então da síndrome de Crigg-Schneider. Então, vocês entenderam já que tem diversos tipos de síndromes genéticas, diversos mecanismos mutacionais diferentes, olha que chique. Alguns deles que só afetam um gene específico, outros deles que afetam vários genes que são estruturais, tá? Então vamos falar especificamente da síndrome de Crigg-Schneider. Pode ser que seja a pontinha do ele não, só essa partezinha que está em branco aqui, né? Pode ser que seja intersticial. Ou seja, a parte de cima. É isso que eu quis dizer. A parte de cima gruda de volta. Ficou meio perdido. E isso é muito difícil de ver pelo exame de cariótipo, porque a resolução é muito baixa. E aí ele dá a falsa sensação de que tá lá inteiro, né? E isso pode ter mais afetar de alguma outra forma extra, porque ele tá no local que deveria ser. Juliane, você acabou de descrever a minha pergunta do mestrado. Sim, tem questões. É que eu trabalhei com georreferenciamento, Google Maps. Tudo igual, tudo igual. Isso é bastante acelerado em translocações, porque quando você tem uma troca de segmentos cromossômicos, são alterações equilibradas. Essas de deleção e de duplicação são não equilibradas. Então, em translocações, isso é muito estudado porque é muito mais fácil de identificar o que está sendo causado por essa troca de posição, já que nada foi nem perdido e nem ganho, certo? Mas isso também pode acontecer para algumas partes desse projeto que estuda exatamente isso. O nome disso que você... tá? Mas dentro dessas síndromes, a consequência desse efeito de posição é tida como secundária. O que importa mesmo é o que foi deletado. Tá? Nesse projeto, o foco das características Qual dos dois? de sono, vocês sabem muito melhor que eu, envolva muitas outras partes do corpo. Aqui nós temos o exame de cariótipo, que vocês já conhecem muito bem. Então nós temos 23 pares de cromossomos, dentro de cada par um veio do pai. Aqui nós temos um cariótipo de chá, que não sei se vocês vão ver aí, mas essa partezinha aqui está menor do que essa, então esse é um cromossomo 5 sem a deleção, esse é com a deleção, porque essa partezinha aqui está menor, mas vocês podem ver que, vendo que essa partezinha está menor, eu só sei que a ponta no meio é quase que um chute, né? Então a resolução é muito baixa. Tá? Como é que ela funciona? Muito rapidamente aqui. Vai ter o genoma teste, que nesse caso, ó, Ana aí o genoma teste, que nesse caso é o genoma do paciente. E o genoma de referência, que é de uma pessoa que eu sei que não tem nem duplicações e nem deleções que levam a síndromes, tá? Eu vou marcar com fluorescência o genoma teste de vermelho, então eu pego o sangue, extraio o DNA, e tudo isso é feito fora do corpo da pessoa, tá, gente? Não vou pintar ninguém de vermelho, é isso. Então, pego o sangue, desse sangue, extrai DNA de uma pessoa que eu sei que não tem nem duplicações e nem deleções que causam síndromes raras, que é esse
o DNA de referência e eu pinto ele de verde, o do paciente de vermelho. E eu misturo os dois e jogo numa lâmina de vidro. Essa lâmina de vidro é muito especial, porque grudada nela tem várias sondas. O que são sondas? São pedacinhos de DNA que se referem a pedaços do nosso genoma, são complementares pela sequência, por complementaridade de base. O que é isso? As bases, a sequência é a mesma, tá? Então elas vão ler exatamente aquela sequência a qual ela é complementar. E tem isso para o genoma inteiro, impresso, em impressora mesmo, em uma lâmina de vidro. E eu vou tacar esses dois DNAs de referência e teste nessa lâmina. E é uma sonda que não é então uma inteligência artificial, Não. é uma inteligência celular, sei lá, uma inteligência... De complementariedade. De unir a tarraxa com o brinco. Isso, elas se grudam por afinidade química. Meu Deus. Como o sal dissolve na água e aí seca e forma sal de novo, é isso. Tá vendo? Tá vendo? Foi mal. Foi mal. Tipo ímãs, eles grudam Gente. naturalmente. A sonda e Eu já era os passada DNAs. com a genética, agora eu Ah, acabei então de é cair da massa, parede, viu? Também é da bom. cadeira. E aí, o que acontece? Para as regiões investigadas por essas sondas, em que a quantidade de DNA do teste e da referência é a mesma, as cores vão se misturar igualmente e vai ficar amarelo. Para as regiões do genoma, do DNA humano, em que tinha mais quantidade de material do paciente, do teste, essa sonda vai predominar em cor vermelha. E é uma duplicação no DNA teste, porque tinha mais material teste. Nas regiões em que tem mais material do DNA de referência, essa sonda vai ficar verde. É uma deleção no DNA teste do paciente. Ficou claro isso? Caramba. Então, é um exame muito mais preciso do que isso aqui. Por isso que é caro. Vocês percebem? Que eles fazem isso com todos os cromossomos. Tudo. O genoma inteiro. Você vai misturar um perfeito e o com a cópia do chat. Depois ele vai descobrir. Perfeitos são todos. É. Vai Referência ali. misturar o teste com a referência. Gente, E aí, nessa região aqui, teremos uma deleção que veio das sondas, dos pontinhos que estão em verde. Nessa região aqui, teremos uma duplicação dos pontinhos que estão em vermelho. E isso é mapeado de volta para o cromossomo. Certo? então quando dá amarelo quer dizer que, ok, Quer dizer que a tinha referência a mesma tem... quantidade na referência e no teste. Tá. Aí é quando tá legal. É quando tem duas cópias, que é Tá. como geralmente tem. Tá. Né? Porque veio um do pai e um da mãe. Se eu tenho aqui um paciente com esse pedaço deletado, tá? Então aqui, cromossomo 5, por exemplo, braço curto do 5, deu zoom. Um paciente com esse pedaço deletado, é terminal, perdeu essa ponta. Outro paciente aqui, com outro pedaço deletado, no meio. Outro paciente aqui com outro pedaço deletado. Outro paciente aqui com outro pedaço deletado. Você pode perceber que o tamanho desse é quase que igual, né? Mas a região é diferente, né? Então os genes que foram deletados vão ser diferentes. E aí eu posso ver o que esses pacientes têm em comum. Mesmo tendo todas essas deleções muito diferentes, o diagnóstico vai ser o mesmo, vai ser a síndrome de Pilo-Chagas para todos eles, tá? Isso não muda. Mas vocês sabem muito mais do que eu que dentro da síndrome de Pilo-Chagas tem uma variabilidade muito grande, né? Então, como que esses pacientes se parecem entre si, nas características deles? Como que eles diferem entre si, nas características deles?
pedaço que está deletado em todos. Não é só esse aqui, ó. E aí, quanto mais pacientes eu avalio, mais eu posso fazer essa comparação, chamada mapeamento de região crítica. E eu posso tentar falar que essa taxa aqui é crítica para a característica que todas essas pessoas têm. Né? E isso eu só consigo fazer pela técnica de array, não consigo fazer pelo cariótipo. Muito bem. Muito rapidamente, o que a nossa pesquisa vai fazer? Isso já foi feito para, principalmente, o choro fraco e para alterações de comportamento dentro da síndrome de cri do chá. Isso já foi feito, tá? A gente quer fazer isso para sono, porque isso nunca foi feito em sono com essas pessoas. A Sandra já fez um trabalho que ela viu que a prevalência de alterações de sono em pessoas que têm a síndrome de cri do chá é mais alta do que em pessoas com TEA, de forma geral, né? E que isso piorou na pandemia. Mas o que a gente quer fazer é voltar para essas mesmas pessoas e ampliar esse grupo de pessoas com a síndrome de cri do chá a partir de outros pacientes que são atendidos pela USP, reavaliar isso e comparar com o tamanho específico da deleção de cada um e onde elas estão no cromossomo 5. Então, fazer um mapeamento da região crítica para sono, né? Então, é fazer exatamente a mesma coisa, só que para sono. Então, quando eu pego esses pacientes, quais alterações de sono estão em comum? Qual a região que está presente como deletada em todos eles? Essa. Então, provavelmente, os genes aqui no meio afetam o sono dessas pessoas, tá? Qual que é o impacto disso hoje na vida dessas pessoas? Então, primeiro, ter um diagnóstico de um distúrbio de sono pode ajudar a tratar esse distúrbio de sono. Acho que a Sandra fala disso com muito mais propriedade que eu, né? E isso tem um impacto direto na qualidade de vida, não só dessa pessoa, mas da família inteira, né? Pensando no futuro, não agora, mas no futuro, daqui a 10, 20 anos, identificar quais são esses genes específicos dentro do braço curto do cromossomo 5 que estão associados ao sono, pode ajudar a bolar estratégias de intervenção, de tratamento para sono, especificamente nesse grupo de pacientes. Então, medicina de precisão não é o que resolve insônia em um neurotípico ou até mesmo em outra síndrome, que também vai dar certo para uma pessoa que tem a síndrome de cri do chá. Então, isso chama medicina de precisão. Então, nessas pessoas específicas que têm essa deleção específica no braço curto do 5, quais os genes que levam a isso? Então, a partir desses genes, eu posso pensar em quais são as vias biológicas afetadas e intervir nessas vias especificamente. Isso no futuro, né? E não agora. Muito bem, eu acho que o projeto é esse. Aqui é o cronograma da Ana, é um projeto de mestrado que deve durar cerca de 2 anos. Ele vai começar no segundo semestre do ano que vem. Estamos em vias de ter a aprovação do Comitê de Ética e aí nós vamos ter um termo de consentimento livre estabelecido para aplicar para os interessados a serem voluntários. A gente vai precisar da ajuda de vocês no convencimento do resto dos portadores, dos pais, né, a entrarem nessas pesquisas, né? Porque a gente tem um grupo de 180 pessoas, mas que na minha tese de pós-doutorado eu só consegui 53 respondedores. Então a gente pede ajuda nisso. Então, eu falando é uma coisa, mas várias pessoas falando é outra. Então, eu preciso da ajuda de vocês para a gente conseguir resultados. Mas, Sandra, só vai poder participar quem tem o array? Nesse momento, sim. Então. Porque eu preciso desse mapeamento.
Mas a ideia é que a gente consiga financiamento para fazer Liberar o o array para os que não têm. Mas nesse momento, já no próximo semestre agora, vai ser só para os que já têm array. Ah, legal. Você vai entrar. Ah, é. Aí, tá Mexe bom? no mouse. Mari, a gente gostou muito da sua apresentação, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente não tinha ideia do quanto. E você foi ótima trazer uma linguagem super bacana que a gente super entendeu. A maioria das pessoas captei você explicação. Exatamente. Então, assim, isso é 43 anos e agora entende. Enquanto associação é fantástico poder ter essa oportunidade. Muito obrigada mais uma vez. Sam, por favor, faça as palavras. Se alguém tiver mais uma perguntinha, a gente precisa mesmo encerrar. Deixar o contato para a gente ter contato. O contato, sem dúvida, já está na associação. Não. No Insta da associação, a gente já tem lá o contato dela. Então, fiquem à vontade. Depois também, se você quiser passar um contato direto, e-mail. Com certeza. Eu acho que o acesso à informação é essencial, e eu acho que não existe desculpa para ninguém ter dito isso para vocês antes. Ai, porque é muito difícil. Claro que dá para explicar, né? Então, contem comigo. 5 anos para um dia melhor, de começar com o médico foi ótimo. Olha, eu Contem posso comigo, falar a me mesma mandem coisa. mensagem, eu respondo. Sabe que eu não me importo. Eu trabalho 12, 14 horas por dia, isso não vai afetar em nada. Podem mandar, estou disponível para acionar vocês no que vocês quiserem, vocês conseguirem ou não interferem em nada. O que eu queria falar é, assim, eu, por tabela, vocês, eu me sinto muito segura em ter entrado no departamento para fazer o pós-doutorado e ter encontrado uma pessoa que tem interesse em estudar para Sahara, entre elas a síndrome do meu filho. Então, assim, eu realmente acho que é algo assim, é uma chance. Quando que eu iria imaginar que eu iria. Silveira. Quando que eu iria imaginar realmente que isso poderia acontecer, né? Então, eu só tenho a agradecer para a Mari por tudo que ela tem se mostrado ser. Peraí, a mãe tá falando assim, o Mickey não vem, o Mickey não vem dessa forma. Não vem, se não obedecer, não vem. Presta atenção. Foi, Thiago. Então, eu queria. Então, a gente já vai comer. Então, o que eu quero dizer é isso. Só agradecer realmente, Mariana, a tua apresentação foi fenomenal. Eu acho que quem esteve aqui aprendeu e pode entender um pouquinho mais a fundo as dificuldades que os nossos filhos passam. Que não é pouco que eles perderam. E por isso que um é diferente do outro, né? E talvez a única coisa que os una seja não só o choro do gato, mas seja isso aqui que a gente está fazendo, né? Somos nós querendo criar um mundo mais inclusivo e que a gente cada vez mais possa se unir, né? Deixar qualquer dificuldade de lado, independentemente de estar perto fisicamente ou só pelo WhatsApp, mas que a gente possa trocar ideias e fazer a associação crescer, porque só a partir do momento que a gente tiver algo que nos represente, que possa ir atrás de políticas, de financiamento, de tudo, que a gente vai conseguir coisas, né, para nós. Agora, o que eu queria também dizer é que isso é um passinho, é um degrauzinho para conseguir lá na frente cuidar talvez com mais detalhes das crianças que dormem mal, mas eu acho que é um pontapé inicial e eu agradeço imensamente por você ter entrado na minha vida e por tabela na vida de todos nós. Prazer é todo. Obrigada. Top demais.